Gratidão à nossa querida Élita Carolina com a jornada do tarô. Que lindo, né? Que lição de vida. Vocês gostaram da participação da Élita? Muito lindo, né, gente? Que coisa magnífica. Bom, daqui a pouquinho, ainda hoje, depois da entrevista da nossa querida Lívia Maris Jepsen, nós temos o jovem Christian, o místico Christian D'Ambrose, que vai falar sobre consciência planetária, despertar da consciência. E também temos a nossa querida Ale Sunshine, né, que tá se desenvolvendo como canalizadora, só que hoje ela não vai trazer ainda suas canalizações. Ela vai trazer uma mensagem especial do Cryon, do serviço magnético, ainda hoje na Rádio Portal da Ascensão. Enquanto isso, o momento mais esperado por todos vocês, a entrevista com a nossa querida Lívia Maris Jepsen, que inclusive vai dar uma dica muito legal como a gente saber o nome do nosso anjo da guarda. E a gente pensava que era uma coisa complicada, difícil, não, mas é super fácil. Ela vai falar como foi que começou esse despertar espiritual dela. Muito, muito, muito mais nessa entrevista que começa agora na Rádio Portal da Ascensão. Vamos lá, com a entrevista com a querida Lívia Maris Jepsen. Ela que é angelóloga, é sensitiva e trabalha com os anjos, é brasileira e reside nos Estados Unidos. É uma pessoa super simples, super animada, cantora também. Vocês já viram, ela canta, tem uns vídeos dela cantando aí. É muito legal, gente boa demais. E já faz um tempo que eu vinha querendo entrevistar a Lívia, mandei uns recados, só que os recados caíram tipo na caixa de spam do Face, e a Lívia foi me responder, encontrou essa mensagem justamente numa época de transição da Rádio Portal da Ascensão, que a gente estava ancorando a energia dos anjos. Olha que legal, gente. Então tem muita gente que trabalha com os anjos, que está chegando na rádio, que está querendo ajudar a rádio, e isso eu interpreto como um sinal super, hiper, mega positivo, tá? A nossa querida Lívia, como eu falei, mora nos Estados Unidos. Ela tem pós-graduação e especialização em nutrição e medicina ortomolecular, humana e veterinária. Ou seja, ela é da medicina ortomolecular. E ela é proprietária do My Crystal Angel, Terapia dos Anjos, com a própria Lívia Maris Jepsen, né? E vocês vão conhecer muito mais isso. Tem um site, daqui a pouco a gente traz. Mas vamos com a entrevista? Vamos lá. Lívia Maris Jepsen. Nesse momento vamos conversar com a Lívia Maris Jepsen. Ela que é terapeuta angelical, mora nos Estados Unidos e hoje vai conversar com a gente aqui na Rádio Portal da Ascensão. Lívia, prazer imenso poder contar com sua presença angelical hoje com a gente na rádio. Boa noite. Ai, Calhau, tô super feliz, boa noite. Tô super feliz de estar aqui com você. Admiro super o seu trabalho à rádio e tô amando estar nessa nova fase da rádio. Nossa, que coisa boa. Lívia, algumas pessoas com certeza conhecem você, já viram o teu trabalho, acompanham o trabalho que você faz no Face e no My Crystal Angel. Mas aqueles que não conhecem ainda, quem é a Lívia Maris Jepsen? Então, eu sou brasileira, Lívia Maris Jepsen, eu nasci em São Paulo e eu moro aqui nos Estados Unidos já há 14 anos. E a minha jornada espiritual começou muito cedo, porque a minha avó, as duas avós, elas liam cartas, elas eram médiuns, elas não gostavam muito. Mas era algo que acontecia. Então eu já fui trazida nessa área já desde cedo. A minha mãe sonhava com todos os acontecimentos, acidentes ou coisas do gênero. Ela via o avô dela sempre dando notícias, coisas que iam acontecer. Então foi uma coisa muito desde cedo que aconteceu com a gente. Nós três, os três filhos tinham alguma coisa assim de ver. Então eu sempre era uma gritaria lá em casa. Uma gritaria? Sabe? Por que a gritaria? Sabe, parece aqueles filmes de Hollywood, né? Um abre o olho, tô vendo isso. Uma vez eu ainda era pequenininha, eu acordei, eu vi 4 anjinhos verdes
assim no pé da minha cama. Aí Nossa. você acorda, você assusta, começa a gritar, aí a irmã já começa a gritar também, sai todo mundo correndo, a mãe você começa a gritar. Porque acordou assustada. Oh, Aí esse dia foi engraçado porque aí minha mãe veio acudir, não sabe o que tá acontecendo, as duas loucas gritando. E a camisola dela ficou presa na porta, daí começa a outra a gritar. Então, nossa. era divertido. Então sempre tinha esse tipo de coisa, né? Então, desde pequenininha você já tinha. Foi a primeira visão que você teve foi desses anjinhos verdes, Não, Lívia? não foi. Não, a primeira visão que eu tive foi muito pequenininha. É, foi quando eu devia ter uns 3 anos. Mas eu tenho. O meu anjo de nascimento, ele é o Yesalel. E dizem que quem nasce sob o Yesalel tem memória prodigiosa. Eu lembro coisa até do dia que eu nasci. Eu não... Aí eu falo, mãe, isso aconteceu quando eu nasci? Nossa, como você sabe? Quem te contou? Então eu lembro acontecimentos. Foi quando eu tinha 3 anos de idade, mais ou menos, e a gente tinha um vizinho que ele parecia um anjinho mesmo, ele chamava Gustavo, tinha o cabelo encaracoladinho, loirinho, e ele era amiguinho da minha irmã. Mas eu era pequenininha, a pentelha, ninguém queria conversar comigo. Então eu ia chorar, e eu tinha mania de chorar dentro de um armário. Sério? E, sério, isso continua até a adolescência, a dúvida ia lá se esconder no armário. Mas foi nessa fase que aparecia um anjinho, que ele era igualzinho ao Gustavo. Foi assim que eu descobri que os anjos eles aparecem de uma forma que a gente vai entender ou que a gente vai reconhecer, né? Então ele pode parecer diferente para cada pessoa, aquele mesmo anjo. E ele era igualzinho ao Gustavo, e ele falava que o nome dele era Gabriel e que ele tinha vindo para brincar comigo para eu não chorar. Então são uns flashes dessa fase que é a experiência mais antiga que eu tive. E depois com o tempo foi de ter premonição de acidente do meu irmão quando eu tinha 14 anos, eu sabia que ele ia ter aquele acidente. Coisas desse gênero que iam acontecendo. Vi animais que tinham sido mortos na fazenda do meu avô. Então eu falei que eu tinha visto um burro, o espírito de um burro ali, ele falou que um burro tinha sido atropelado. Coisas desse estilo. Não era o tempo inteiro, né? Mas quando estava ali eu via. Nossa, que interessante, que legal. Bom, tantas visões, você, sua mãe, a convivência com suas avós que eram cartomante. é, Quando foi que você disse, nossa, tem alguma coisa, eu preciso compreender isso, eu preciso seguir um caminho? Como foi esse momento que você decidiu se aprofundar dentro desses dons que você tem e no caminho dos anjos? Então, isso não foi assim algo que eu planejei fazer, principalmente de ter um site, disso eu não tinha essa intenção. Foi uma coisa que foi acontecendo natural. Os anjos eles meio que empurram a gente quando eu acredito que o nosso propósito é algo que a gente faz tão natural que você não olha como um trabalho aquilo. Tanto que eu estudava os anjos, assim, meditação transcendental com a minha mãe, acho que eu tinha 14 anos. Ela me levava nesses cursos de anjo cabalístico, de estudos mais teóricos, mais sérios dos anjos. Mas eu fui estudar veterinária, eu fui fazer pós-graduação em ortomolecular, tipo, dava dando um tiro para cada lado, que é uma coisa que eu também percebi que trabalhador da luz faz. Porque a gente sabe que está aqui numa missão, não sabe qual que é a missão, você só sabe que você tem que estar fazendo alguma coisa. Então faz magistério, eu fiz magistério, depois eu fui fazer veterinária, depois eu quis fazer ortomolecular, eu fui fazer tudo, de repente eu estava lendo sem querer, porque uma pessoa, Lívia, vê para mim isso, vê para mim aquilo, o que meu anjo quer dizer? E acabou acontecendo natural. Depois eu estava trabalhando num escritório na época e acabei tendo que parar o escritório para atender o período integral às pessoas. Mas foi coisa assim muito natural, assim, eu não tenho assim uma data certa que aconteceu. O My Crystal Angel, ele começou há 10 anos atrás, esse ano vai dar 11 anos que ele existe, que eu abri, no início eu fazia iniciação de Reiki, fazia leituras,
E depois ele foi ampliando os cursos e tal, mas foi uma coisa que era mais por distração, porque eu gostava muito de fazer isso. E depois eu fiz o curso da Doreen Virtue no Havaí, que foi ela que fundou a Angel Therapy. E eu trouxe a Angel Therapy para o Brasil. Mas foi assim, houve uma fase da minha vida, sabe, Kaliel, que acontece com várias pessoas, por isso que eu gosto de falar em entrevista, porque eles se identificam, que foi quando houve essa premonição do acidente do meu irmão, eu resolvi fechar, eu tinha 14 anos, e eu me senti tão mal porque eu achei que eu tivesse causado o acidente. Porque eu tava sentindo, eu sabia que alguma coisa ia acontecer e ele tava lá com aquelas mobiletes, então eu falei, então vai pra casa e deixa a mobilete lá e volta aqui comigo a pé. A gente tava numa esquina conversando com os amigos. E foi nessa ida pra casa que ele sofreu um acidente, então eu me senti muito mal. E foi uma fase da minha vida que eu decidi que eu queria fechar e eu não queria mais saber de nada, porque eu senti que eu tivesse culpa daquilo. Então, por isso que eu fechei, não quis mais olhar. E comecei a estudar mais sobre os anjos, estudar os livros da Doreen, para compreender melhor aquilo que estava acontecendo. E aí eu resolvi abrir de novo depois com a Doreen Virtue, que foi a minha mestra muito importante na minha vida. Muito interessante. Nessa época você estava no Brasil? Como foi você sair do Brasil e ir para os Estados Unidos? Nossa, foi muito louco, porque é uma coisa que eu também não planejei na minha vida. Eu fiz uma carta uma vez para o Arcanjo Miguel, e eu sou daquelas pessoas que é comum em Trabalhador da Luz ter um monte de relação abusiva, namorado que bate, porque você quer consertar a pessoa, sabe? Então eu tive o dedo podre na minha adolescência. E aí eu fiz uma carta para o Arcanjo Miguel e eu falei assim, Arcanjo Miguel, eu agradeço por você me trazer um marido assim, 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 que me traz café na cama todo dia, que abre a porta do carro para mim. E daí aconteceu que algumas coisas começaram a mudar na minha vida. Eu fui chamada para trabalhar num lugar que era como um CVV, que você ajudava pessoas, eu achei interessante lá e fui, ganhei bastante dinheiro lá. E de lá houve a oportunidade de eu vir para os Estados Unidos, que veio meio do nada. E aqui eu acabei conhecendo o meu marido, que acabei ficando. E é uma coisa que eu não imaginei. E eu nem lembrei dessa carta, para te falar a verdade, porque eu só escrevi, deixei lá no caderno e nunca mais olhei. Um ano depois de casada, que eu pude ir para o Brasil, que eu estava com o Green Card, então eu fiquei 2 anos sem ir, fui pegar minhas coisas na casa da minha mãe e encontrei esse caderno, encontrei essa carta, que era exatamente aquilo que exatamente escrito o marido, que eu tinha manifestado. Então não estava no... Que legal. Ele trouxe café na cama para mim todo dia, até quando eu viajo sozinha para o Brasil. Uma vez eu fiquei 90 dias no Brasil, quando eu voltei ele tinha deixado um monte de copinho numerado para falar que lembrou de mim, do café na cama todo dia. Nossa, que bonitinho. Então, ou chá, né? Porque quando eu tô atendendo eu não tomo café, que eu limpo a dieta toda. Mas ele é assim. Então, foi assim que eu vim parar nos Estados Unidos. Que carta, hein? Que carta. E aqui nos Estados Unidos abriu demais assim as portas. Eu tive acesso. Você tem tanto acesso aqui, né? A Summer Lighthouse, que foi ótimo também ler os livros deles. E eu tinha um sonho de ter filho na época, né? 14 anos atrás. E eu queria me preparar para esse filho. Então eu comecei a estudar tudo que vinha na minha frente para me preparar para ter uma criança iluminada, para ser boa o suficiente para ter uma criança iluminada. E então eu comecei a estudar sobre isso, de que eu tinha que me melhorar para eu poder atrair uma criança assim, né? Um índigo, um cristal, alguma criança especial assim. E foi por isso que foi a minha evolução espiritual aconteceu. Naquela época, cresceu demais por causa disso. E daí eu comecei a perceber que, sem querer, eu estava fazendo leituras. Foi muito natural, assim. Chegou a ter o filho?
Não, eu não cheguei a ter o filho. Mas o que aconteceu foi que essa experiência que eu tive e todo esse conhecimento que eu adquiri, eu comecei a montar um livro, uma guideline para as mulheres terem as crianças. E aí eu tive muita cliente que eu ajudei. E uma das razões que os anjos disseram que o filho não aconteceu ainda foi essa, porque se eu tivesse tido meu filho, eu não teria ajudado tantas mulheres a ter filho e criança iluminada. E foram várias que eu ajudei, e pais de crianças cristal e índigo, e essa era a minha paixão Nossa, mesmo. que lindo isso. E a gente se comunicava com a criança antes da concepção, era muito legal, assim, essa fase. Foi bem gostoso. Oh, com certeza. Muita gente está nos ouvindo agora ao vivo na rádio, ou algumas pessoas que vão ouvir depois no YouTube ou no podcast da rádio, vão estar dizendo, nossa, eu quero essa carta, eu preciso fazer essa carta. E tem alguma técnica, Lívia, para isso? Então, a carta, eu gosto de fazer escrita porque a gente se concentra melhor, né? Quando a gente está pensando, só falando, a gente não está usando todos os nossos sentidos e geralmente a gente está ocupado, a gente está pensando em outras coisas, o que vai comer na janta. No cachorro sorvete, no pudim. Tá pensando em alguma coisa. Então, você senta e faz uma carta, porque os anjos não precisam de um ritual, eles não precisam de nada disso. Mas eu observo que a gente fazer um ritual nosso ajuda a gente a se concentrar melhor e botar mais energia naquele pedido. Então a gente se conecta melhor telepaticamente com aquele anjo daquela forma e a gente se sente mais merecedor, né? Se você se sente merecedor, você faz o pedido uma vez só. Ô Miguelzão, me traz aí um marido supim passo que, né? E aí ele te responde amanhã, você dá uma trombada com o cara no Walmart. Mas se você não está se sentindo merecedor, aí é legal você fazer um ritual super elaborado, porque senão, se eu não fizer uma coisa super estrondosa, não vai resolver para mim, porque a gente no fundo não se sente merecedor de receber aquilo, né? Na verdade, a maioria das pessoas enfrentam essas crenças limitantes, esses bloqueios. Às vezes a gente pede muito, mas em nós, o nosso coração está dizendo o contrário, né? As nossas emoções que nos sabotam. Lívia, muito se fala em anjos, filmes. Você é uma pessoa que tem essa conexão muito aberta com os anjos e outras pessoas, e muitos que estão ouvindo aqui agora. Nossa, como eu queria ter uma conexão mais aberta com os anjos. E a pergunta é, todos nós podemos ter essa conexão com os anjos? É para uns e outros não? É merecimento? É preparação? É ritual? É iniciação? Como fazer isso? Olha, os trabalhadores da luz vão falar, cada um vai ter uma opinião diferente, mas eu tenho certeza absoluta que todo mundo pode ter essa conexão, todo mundo, eu acho que é o estado natural de todo filho de Deus, que todos nós temos a essência divina dentro da gente, mas acontece que a gente vai se fechando. Eu acredito que todas as pessoas no estado natural delas, elas estão conectadas com o eu superior, elas estão conectadas com Deus, no vortex divino, e elas têm totalmente a capacidade de ouvir o anjo, de ver o anjo e de receber mensagens. Eu não acredito que exista um canal especial. Eu não acho especial que eu seja especial, não acho que Dorinha é especial. Eu acho que se tem um canal que se acha especial, talvez ele está no ego e talvez não esteja bem ouvindo o anjo mais, sabe? Isso é uma opinião pessoal minha. Uhum. E não é difícil, mesmo se a sua clarividência não está aberta, se a clareaudiência da pessoa não está aberta, dá para você exercitar, dá para você abrir, dá para você se reconectar, porque na verdade é quem você é. Então o que a gente está fazendo é que eu brinco nas minhas aulas que é descascando a cebola. Nossa. Descascando a cebola sem cheiro de cebola. Sem cheiro de cebola. A gente vai descascando e daí vai abrindo, que é o seu estado natural mesmo. Mas por enquanto é muito divertido você se comunicar. Hoje mesmo o pessoal de casa já pode começar a se comunicar. Porque
existe uma sincronicidade, porque na verdade tudo é energia. Então a parede aí, o computador que o pessoal está assistindo o show, ele é feito de energia também. Eles são átomos, né? Se a gente lembrar lá da escola. Então tudo está conectado. Então os anjos eles podem te dar respostas até com coisas físicas. Eu tenho umas histórias muito legais, que até o pessoal pode fazer em casa. Então você pode chegar em casa, você pode meditar hoje à noite, antes de dormir. E aí você tá lá calminho, respirando bonitinho, então você fala: eu gostaria de saber o nome do meu anjo pessoal. Amo brincar disso. Aí você vai receber um nome, vai vir na sua cabeça, você vai sentir um nome. Às vezes a gente sente o nome e não escuta, é fácil, todo mundo pode fazer. Ou se não vier nada, você vai acordar com o nome na cabeça. Vai dormir que você acorda com o nome na cabeça ou você sonha com o nome. Tanto faz como vier. Aí você brinca de validação. Você fala: anjos, eu queria uma validação disso. E vai vir as coisas mais divertidas do mundo, assim, você não ia acreditar as histórias que o pessoal conta. E a sua relação com seu anjo não precisa ser tão séria como o estudo da Cabala, como o estudo religioso mesmo, teológico que a gente vê. Porque as pessoas acham que conexão com anjo tem toda uma ritualística, é uma coisa séria, inviolável. Me parece pelo seu relato que é uma coisa bem dinâmica, bem alegre, bem à vontade. Porque eles vão aparecer pra gente, assim, do jeito que a gente compreende, né? Quando eu estava estudando os anjos da Cabala, que era aquela coisa mais séria, e eu estava achando que tinha que ser daquela forma mais séria, então ele estava aparecendo de uma forma mais séria. E por isso que eu acredito, assim, que quando eu vi o trabalho da Doreen foi ótimo para mim. Foi assim, abriu muitas portas dentro de mim, porque eu me reconectei com aquela imagem dos anjos que eu tinha na minha infância, que ele vinha para brincar comigo. Então, eles podem brincar de volta com você e é muito divertido. Vou contar uma história muito legal aqui. Conte. Eu fiz essa meditação do nome do anjo, né? No dia que eu fiquei curiosa de perguntar qual é o nome do meu anjo pessoal. E veio na minha cabeça o nome Jasmine. Então eu pedi validação, falei: Jasmine, queria validação que seu nome é esse mesmo. Aí eu levantei, fui pegar um chá, abri o gabinete, daí eu dei de cara com chá de jasmim, né? Aí eu falei: Jasmine, olha, eu sempre tenho chá de jasmim aqui, não gostei da sua validação, me manda outra. Aí, nessa hora, o meu marido, Greg, ligou a televisão. Olha que surreal. Ele não ouviu eu fazer isso, porque nem ele fala português também, não fala. E ele ligou a televisão e tinha uma moça na televisão falando: nossa, que cheiro de jasmim. Nossa. Então é uma coisa tão surreal, porque não dá para você parar para pensar, porque os anjos não têm tempo e espaço, eles são totalmente limitados. Qual é a chance de, bem na hora que eu fiz essa pergunta, ele ligar a televisão e a menina falar que cheiro de jasmim? Eu nunca mais duvidei no nome do meu anjo, seria Jasmine. Aí aconteceu com uma cliente minha aqui, na leitura dela, eu vi que o nome do anjo dela era Stella, Stella. Ela falou: Lívia, eu não consigo pedir validação, porque ela duvidava muito. Então eu falei: tá, eu vou pedir validação para você. Aí foi que eu estava chegando para almoçar com a família e estava tendo propaganda de tudo, daquela Stella Artois cerveja, sabe? Uhum. Então, mesmo eu não bebendo, o cardápio tinha Stella, tudo tinha Stella, o copo tinha Stella em tudo que era lugar. Aí eu tirei a foto para minha cliente, mas aí eu falei para Stella assim, para a Anja, né? Olha, Stella, eu não vou poder dar essa validação para minha cliente, porque senão ela vai achar que eu sou uma bêbada. Então eu não gostei, você pode me dar outra validação, porque essa aí não tá boa não. Aí a gente terminou de almoçar, entramos no carro e a gente tem aquele rádio de satélite. Uhum. Que mostra qual que é a música, né? Então geralmente a gente escuta aquelas músicas New Age. Aí ligamos o carro, aparece a música que tá tocando, Stella, do Andreas Vollenweiber,
que era Nossa. escrito exatamente dessa forma. Então é muito gostoso, é muito divertido. A sua vida fica assim muito mais mágica, fica mais rica, fica divertida. Se você começar a ver os anjos de uma forma diferente, deixar eles brincarem com você. Nossa, que gostoso isso, que legal. Você falou anja. Nós, na maioria das vezes, sempre, até por uma questão de cultura judaica cristã, sempre anjos, como se fossem seres do sexo masculino. E, na verdade, existe também anjas, Lívia? Bom, é assim, na verdade o anjo ele não tem sexo, né? Não tem gênero, eles são uma energia, né? Mas a gente separa na terapia dos anjos que a gente tem pelo menos dois anjos da guarda e um tem uma energia mais masculina. O que a gente distingue aqui na terceira dimensão como uma energia masculina não seria assim um aspecto de homem, né? Mas é como aquele anjo, por exemplo, o Arcanjo Miguel. Se alguém fizer uma pintura de Arcanjo Miguel com uma face feminina, o pessoal não vai conectar muito, porque ele tem uma energia tão forte que a gente conecta mais com o homem mesmo, né? Então, o anjo masculino, ele é aquele que te impulsiona, que fala, vai, Lívia, acorda, né? Vai terminar lá o vídeo que está terminando para o seu curso, vai terminar não sei o que lá. Então, ele impulsiona a gente, ele protege a gente. Então, o Arcanjo Miguel é um super exemplo dessa energia. E o anjo que a gente considera feminino, ele é aquele anjo, por exemplo, quando você está muito triste, alguém da sua família faleceu, então você está muito mal, aí você começa a rezar, você sente aquele abraço, aquela paz, que é uma energia mais de mãezinha, assim. Um exemplo disso é Nossa Senhora, por exemplo. Nossa Senhora é uma energia muito feminina, que você sente que é uma mãezinha te abraçando, te acalmando, e geralmente você vai dormir, né? Você estava lá ansioso, ela te acalma e você dorme, você fica em paz. Então é assim que a gente distingue na terapia dos anjos, né? E é uma coisa isso de ter dois anjos também é uma coisa que vai ter divergências se você for estudar outras linhas, que às vezes eles vão dizer que a gente só tem um, mas na terapia dos anjos a gente acredita que nós temos pelo menos dois, mas trabalhadores da luz têm até mais, porque a gente está sempre rezando, pedindo e ajudando tantas pessoas que a gente precisa de mais apoio para estar aqui na Terra para ajudar os outros. Então a gente pode ter mais do que dois. Se fala muita questão, se fala e ao mesmo tempo há muita controvérsia em relação aos anjos cabalísticos, que é uma lista aí enorme de anjos. E a gente tem aqueles que são os mais conhecidos, que foram, na verdade, os que mais apareceram nas escrituras da Igreja Católica Apostólica Romana, que é Miguel, Rafael e Gabriel. Até que ponto tem os anjos do dia, anjos cabalísticos, seu anjo pessoal, como criar, como distinguir, se há como trabalhar com essas energias distintas, com nomes específicos, ou na verdade todos são uma energia só, como trabalhar e entender esse processo entre anjos pessoais e anjos cabalísticos? Então, a forma, eu até estou montando um curso disso, porque essa pergunta é tão comum, eu estou gravando em vídeo sobre os anjos cabalísticos mesmo. A linha da Doreen, que é essa da terapia dos anjos, ela é mais simples, então são os anjos mais comuns mesmo. Tem a outra linha que a gente tem dos raios cósmicos, e daí tem aqueles arcanjos dos raios. A linha cabalística, ela na verdade não começa na nossa Bíblia católica, porque ela vai muito mais para trás, né, que veio nos escritos judaicos, então ela vem dos livros antigos, do Zohar. E os nomes desses 72 anjos cabalísticos, eles vieram, na verdade, dos versículos de Êxodo 19, 20 e 21. Porque essa passagem da Bíblia foi quando Moisés estava tentando salvar o povo judeu, né, os hebraicos, o povo hebreu. Errei. Deixa eu anotar aqui o tempo. 35 e 28 para fazer a correção. Tá, vou voltar aqui. Então,
Ok. Os 72 nomes dos anjos cabalísticos, eles vieram de Êxodo, o capítulo 14, versículo 19 a 21. Se você olhar o original no Zohar, eles são, parece poético. Eles são esses 3 trechos, eles são 72 letras cada um desses 3 trechos no original mesmo do Zohar. E os textos do Antigo Testamento vieram tudo derivado desse, então esse que é o texto original. Então essa passagem está contando em 72 letras cada versículo que Moisés estava salvando os hebreus da escravidão no Egito. Então ele estava levando os hebreus e eles chegaram no Mar Vermelho e estavam encurralados, e foi nesse episódio que ele abriu o mar, né? Então acredita-se, os cabalistas acreditam que ele abriu o mar por causa de porque ele descobriu, teve um insight de um código. Então acredita-se que o código são os 72 nomes de Deus, que são os 72 anjos de Deus, que é a mesma coisa praticamente, que os anjos, na verdade, eles são mensageiros de Deus, então eles são facetas do divino mesmo. Então eles nos conectam com essa energia divina. E cada um desses 72 anjos, eles têm uma função e eles trazem um pouco dessa energia para a gente. Então você pode usar os nomes em hebreu, visualizando as 3 letras da direita para a esquerda, então você se conecta com essa energia. Você vai ver também esses nomes com 5 letras, que significa que é o anjo mesmo. Então 3 letras são os nomes de Deus, mais 2 letras que significa a terminação, por exemplo, Yah ou Iel. Por exemplo, Aladiá, o Yezalel, então significa essa terminação, mas tanto faz você visualizar como os nomes de Deus, que são 3 letras, ou com 5. A única variação é essa terminação mesmo, que é esse link que os anjos fazem com os nomes de Deus. Agora, eu acredito que eles funcionam como se fosse horóscopo, né? Ou numerologia. A gente tem influência desses anjos, mas eles não são pessoais nossos. Por exemplo, o meu anjo do meu dia é o Yezalel, então isso faz eu ser uma pessoa super romântica, meio cupida, adoro agregar as pessoas, amizades, super leal para as amizades, adoro ser cupida de casal, fazer o pessoal encontrar uma gêmea, super romântica, então traz esse tipo de característica. Mas o meu anjo pessoal, que é só meu, é a Jasmine, e alguns outros também, mas esses são só meus. E a gente tem influência de vários anjos cabalísticos, não só um. Agora eu estou criando um mapa diferente que mostra todas as entradas de quais anjos que influenciam no nosso dia. Então eles trazem aptidões pra gente, características da nossa personalidade. Então é um estudo bastante difícil e complexo. E a gente fica anos. Minha mãe estuda Cabala há uns 15 anos já. É um estudo bem longo. Oh. Muito bem, estamos conversando com a Lívia Jepsen, do My Crystal Angel. Ela que é terapeuta angelical aqui na Rádio Portal da Ascensão. Lívia, eu não quero tomar muito seu tempo, eu quero deixar a deixa para outras entrevistas, quando você tiver um tempinho, para que a gente possa abordar outros assuntos ligados ao teu trabalho. Mas nesse momento final, você também realiza cursos. Você ajuda as pessoas a entrar em contato com o seu anjo, a desenvolver suas capacidades psíquicas. Como é que funciona o teu trabalho hoje? E se todo esse trabalho que você realiza, ele pode ser feito também à distância, via Skype, enfim... Pode sim. Eu faço o curso de anjos, é o de mensageira dos anjos. Eu dou 1 ou 2 vezes por ano, é ao vivo na sala virtual, então vem brasileiros do mundo todo fazer. É super gostoso, ele demora de 9 a 12 aulas, a gente se encontra 1 vez por semana, em grupos pequenos, porque eu dou atenção para todo mundo, então eles aprendem a se conectar com o anjo, como o anjo
fala com eles todas as formas, não só pela sincronicidade, mas como canalizar, como ouvir, como abrir, a clarividência. No módulo 2 a gente aprende cartas, se eles quiserem usar cartas, que às vezes para algumas pessoas facilita, mas nunca fica preso na carta, então não diria que é um jogo de tarô, porque não é. Muito raramente o que eles vão dizer vai ser o que a carta quer dizer, aquilo vira só um portal de ativação. Então esse é o curso de Mensageiro dos Anjos, então com certeza eles saem fazendo leituras depois do final desse curso e recebe o certificado internacional. Existe um deck específico que você trabalha nesses cursos? Eu indico alguns decks, mas o importante é a pessoa se conectar com aquele deck. Se ela não consegue se sentir confortável com aquele deck, ela não vai conseguir ler. Uma dica legal para você escolher um baralho que te abra é, por exemplo, se você olha para a carta e você consegue imaginar um significado para aquela carta, porque a nossa imaginação, ela é do lado direito do cérebro, mas a nossa intuição também. Então, se você não consegue criar um significado olhando aquela foto, aquele deck não é certo para você. Então, você pode ler em qualquer baralho. A minha avó lê em baralho normal lia, né? Em baralho normal de jogo. Você não precisa ter um baralho de anjo específico. Você pode oferecer qualquer baralho para os anjos e aquilo se torna um baralho angelical. Nossa, que interessante. E você também realiza consultas. Quais são os tipos de consultas? As consultas, leituras de anjo, eu parei faz uns 2 anos, porque eu não estava dando conta, então eu precisei dar uma parada para dar conta das outras coisas do site, dos cursos e tal. Mas eu ainda faço a limpeza do Arcanjo Miguel, que é uma limpeza que limpa até magia negra, limpa a coisa mais horrorosa que tiver em 1 hora, super eficaz, super eficaz. Eu faço uma cura angelical de 1 semana, que inclui várias modalidades. Então eu ancoro os arcanjos, os anjos pessoais daquela pessoa e faço 4 tratamentos seguidos na semana. E que eu chamava de apometria arcangélica, mas eu vou mudar de nome porque o pessoal estava confundindo com a apometria propriamente dita, que é bem diferente, então eu vou trocar o nome disso. E agora esse novo que é a análise dos anjos cabalísticos, porque a gente tem um anjo que influencia a parte das emoções, a gente tem um anjo que influencia a nossa mente, então eu faço essa análise para a pessoa também no site. Esses 3 como se fosse um mapa angelical. É como se fosse um mapa. Como se fosse um mapa. E eu não gosto assim de... Às vezes vem um angelólogo que fala, o outro está errado. Eu não acredito que exista erro, né? Por exemplo, tem o livro do Ian Maclaren, ele separa esses anjos de acordo com os nossos signos. E eu acredito que eles estão influenciando a nossa missão mais do que qualquer outra coisa. Por exemplo, no livro dele, o meu anjo seria o Cealiá, não o Iezalel. Mas tem tudo a ver com a minha missão, esse anjo. Então, eu acredito que a gente tem. E segundo a lista que a Mônica Bonfilho usa, que é a mais famosa aí no Brasil, o Iezalel é o meu anjo. E ele tem tudo a ver com a minha personalidade. Então eu separo dessa forma, qual que está influenciando a sua personalidade, qual está influenciando a sua missão, o seu intelectual, e passo a mensagem dele. Tem canalização também. Você canaliza a mensagem dos anjos? Canalizo. Uma mensagem especial para a pessoa. Na minha página do Facebook a gente está canalizando todo dia também. É uma mensagem especial do anjo do dia, que não está em livro nenhum. No dia eu ancoro ele e canalizo e coloco lá. Muito legal. Me veio agora uma pergunta antes da gente finalizar, porque existe uma controvérsia entre alguns trabalhadores da luz em relação a Metatron. Metatron está incluído Metatron não existe, é um falso anjo, ele não é arcanjo, dizem que ele é o que está mais próximo da fonte, enfim... Como enquadrar o Metatron? Então, nos nossos estudos na terapia dos anjos e na Cabala, o que acredita-se é que o Metatron
Ele era o profeta que tinham dois irmãos, era o profeta Enoque e o Eliha, e que eles tiveram, dois irmãos, e eles tiveram uma vida tão exemplar que Deus, diz a lenda, que Deus elevou eles à categoria de arcanjos. Então, que o Elias se tornou o Sandalfon e o Enoque se tornou o Metatron. E quando você olha a árvore, né, da Cabala, você vai ver que o Metatron está lá no topo, em cima. Então, na primeira ordem, ele seria o príncipe da primeira ordem, que é dos serafins, que está lá em cima. E na terapia dos anjos, a gente acredita que ele é um anjo maravilhoso, que ele trabalha bastante com geometria sagrada. Tive experiências maravilhosas com ele com Time Warp, que é de segurar o tempo, porque para ele não existe tempo e espaço. Então, se você está atrasado para ir para o aeroporto, você está perdendo seu avião, você chama o Metatron e não olha no relógio para você não trazer suas dúvidas para a consciência. E quando você vê, você está lá no portão de embarque e só se passou meia hora. Você tinha pego o trânsito todo na marginal e é impossível você ter chegado em meia hora, mas você chegou. Porque ele segura o tempo pra gente. Então, as experiências que eu tive com ele foram legais. Mas eu vi uma linha assim de algumas pessoas que estão conectando ele com alguns seres que não eram legais, estelares. Eu não tive esse tipo de experiência. Então, isso eu não posso te dizer. As minhas experiências com ele foram legais e eu nunca vi nada ligado a esse sentido. Perfeito. Lívia, nós estamos vivendo um período de transição, de muitas canalizações, de transformações no mundo, despertar espiritual. O que é que os anjos falam sobre tudo isso? A gente está passando como se fosse, a gente compara pela Dark Ages, né? Então é um momento que está entrando muita iluminação também. Então é um momento que a gente ilumina a sujeira debaixo do tapete. E porque a gente tem que resolver. Então, não é só a luz que está aparecendo, mas também as sombras de todo mundo para ser resolvidas. Esse é um momento que a gente também tem que tomar cuidado com as nossas sombras, porque tinha muitos canais também que acabam sendo levados pelo outro lado, que não é legal depois. E isso é comum de acontecer também. Então, durante essa fase, a gente tem que fazer, a principal coisa que a gente tem que fazer é manter o nosso ego em xeque, principalmente as pessoas que estão canalizando. Porque é muito fácil um profeta super confiável se tornar um falso profeta quando o ego começa a pegar. E isso aconteceu demais. Eu tenho uma amiga aqui, ela já tem 83 anos e ela trabalhou no Instituto do Edgar Cayce, não sei se você já ouviu falar dele. Ele foi um dos maiores psychics do mundo, ele era conhecido como profeta adormecido. E lá ela trabalhou com os maiores médiuns do mundo, os maiores canais do mundo, e ela falou que o que ela mais viu foi 90% deles acabarem indo para o lado escuro. Depois que começa a ficar famoso, começam a achar que aquelas mensagens estão vindo deles e não de Deus, porque na verdade o poder é de Deus, né? Verdade, acredito piamente nisso. Então, o que faz um canal ser acurado e ter detalhes é a pureza daquele canal, né? Ele está fazendo aquilo de coração, com humildade, e não porque quer fama, quer não sei quantos likes, quer não sei quantos seguidores. É fazer aquilo de coração mesmo. E às vezes o ego é um bichinho danado, que às vezes tem muitos trabalhadores que continuam canalizando e às vezes eles estão sendo guiados pelo ego e por forças escuras sem perceberem, né, Lívia? Sem perceber, sem perceber. Muito bem. Lívia, pode falar. Um curso disso também, Kalel, que é de limpeza, que eu ensino as pessoas a até identificar. Então é interessante, tem muitas técnicas da Cabala lá também, para a gente identificar, hoje eu estou poluído, porque é normal de acontecer, porque é igual você passar
de fase num videogame. Então, quanto mais luz, mais você vai ser atormentado. Oh, bem por Então, aí. porque se você passa de fase no videogame, o adversário vai ser maior também, né? A É, Doreen também lógico. disse, quanto mais luz, tem mais sombra te perseguindo. Então é bom a gente ficar atento e falar, nossa, será que isso é um pensamento que é meu, né? E esse curso ele fala disso, formas de você perceber e se limpar já para não cair nessa cilada. Lívia Maris Jepsen, foi um prazer imenso poder conversar com você aqui na Rádio Portal da Ascensão. Espero que seja uma de muitas e muitas outras entrevistas que você venha nos ceder aqui quando você puder e, é claro, você sentir isso também em seu coração. As pessoas que querem conhecer um pouco mais do teu trabalho, qual o teu contato, qual os teus canais, site, Face? Então, meu site é www.mycrystalangel.com e eu tenho uma página no Facebook também que chama My Crystal Angel. E de lá você vai encontrar os blogs e tudo. Tem blog da prosperidade, tem blog de alimentação para espiritualidade, tem de tudo. Nossa, completo. Gratidão, querida. Gratidão, o prazer foi meu. Muito bem! E aí, pessoal, vocês gostaram da entrevista com a nossa querida Lívia Maris Jepsen? Eu particularmente amei. Já tinha feito a entrevista, foi gravada, porque a gente não teve como colocar ao vivo. Vibrei pela segunda vez e acabei esquecendo de fazer a edição lá em relação aos hebreus. Desculpa, tá? Desculpa, minha querida Lívia. Mas ficou assim, né? Um mico legal, um mico divertido. Gente, que entrevista gostosa, que entrevista maravilhosa. Gratidão a você, querida Lívia. E, gente, eu vou, para quem chegou depois, eu fiz um convite à Lívia e vou fazer mais uma vez para que a Lívia seja uma das colaboradoras da Rádio Portal da Ascensão e todos os domingos traga um quadro falando sobre os anjos aqui na rádio. Vocês vão amar com certeza, né? Lívia, já está comprometida, o pessoal já disse que quer você aqui com a gente, não pode mais fugir. Claro, não quer, você vai ver seu tempo, você tem muitos afazeres, tá preparando teus cursos, tuas aulas, seus atendimentos, mas assim, encontra um tempinho para que você possa gravar toda semana e participe aqui da Rádio Portal da Ascensão. Vou perguntar mais uma vez, vocês querem que a Lívia participe aqui do programa todos os domingos, pessoal? Vocês querem ou não? Vamos ver a reação do pessoal aqui na sala. Todos amo, todo mundo dizendo sim, sim, sim. Comprometidíssima está você, minha querida Lívia. Que coisa, que bênção, que os anjos te abençoem cada vez mais, pessoal. Eu, do fundo do coração, eu torço que vocês, com certeza vocês gostaram, porque a reação está sendo incrível. Nós estamos com 42 pessoas na sala de bate-papo e nós estamos com mais quase 40 pessoas, não, 30 pessoas fora da sala. Tá, então, aos que estão fora da sala, não dá para ver a muvuca legal que a gente está fazendo aqui na sala. Muito divertido. Gratidão, gente, gratidão. Daqui a pouquinho, não terminou o programa não, hein, gente? É só avisando para vocês que até quarta-feira o programa ele vai ser colocado no YouTube e também aqui nos arquivos de áudio do portal, do site, tá bom? No topo do site vocês vão ver lá em cima que tem Ouça Aqui Portal da Ascensão. É lá que vocês vão ver os outros programas, tá? Inclusive esse, daqui para quarta-feira eu coloco aqui, também vou colocar no YouTube para vocês ouvirem novamente. Tá bom? Daqui a pouquinho tem o jovem místico Christian D'Ambrós falando sobre consciência desperta. E também temos a nossa querida Ale Sunshine, que daqui a pouquinho vai falar sobre... Aliás, vai trazer uma mensagem do Cryon sobre a fonte da vida, sobre Deus. Daqui a pouquinho. Vamos dar uma relaxada agora e vamos escutar uma música? Vamos com a Celine Dion, I'm Your Angel. Daqui a pouquinho eu volto com mais participações no programa Portal da Ascensão. Volto já já.